Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. Outra coisa, eu quero é transparência nas eleições. TC News, eleições 2022. Fala pessoal aí do TC News, esteja aí compartilhando, curtindo, compartilhando nossos vídeos aí no WhatsApp, no Telegram, nos grupos aí de vocês, esteja divulgando o nosso trabalho. E hoje aí falando aí da repercussão da entrevista do Jair Messias Bolsonaro, candidato a presidente e atual presidente da República, no Jornal Nacional, na TV Globo, nessa segunda-feira à noite. E vemos ali a cara dos dois jornalistas, tanto da Renata Vasconcelos quanto do William Bonner, o seu semblante de raiva, de ódio. E cremos que a gente tá ali para falar de planos de governo, falar dos pontos positivos, pontos negativos. Mas o que se vimos ali é um ataque de algumas coisas que aconteceram aí durante a pandemia. Alguns falaram, a gente não podemos falar aqui, a gente não tem problemas aqui no nosso canal, né, sobre o injetor, né, questão que como os jornalistas dizem que é especialista, o governo foi aí negligenciador do questão das vacinas. As vacinas começaram a ser distribuídas para os países no final de 2020 para 2021. E já em janeiro de 2021, em fevereiro de 2021, já no Brasil já estava começando a fazer aí a injeção, a injetora aí para pessoas que tenham comorbidades. E isso foi tentar ser esclarecido ali com os telespectadores, e vemos ali, né, a questão das perguntas que foram colocadas entre o William e a Renata para o presidente, quando ele queria colocar a verdade, colocar o seu ponto de vista, o que realmente aconteceu. Realmente os dois jornalistas já queriam puxar para outro tema. A intenção é colocar com uma situação, não deixar o presidente não colocar a verdadeira resposta, explicar qual foi aí a direção do governo federal. Aí teve a questão da corrupção do MEC, né? O desligamento aí do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e vemos uma situação, né, de ataque com uma empresa num grupo de comunicação, uma das maiores do Brasil, e vemos aí que logo terão aí a sua concessão, né, término da sua concessão em comecinho de outubro, junto aí com as eleições presidenciais, que vai ser no dia 2, na primeira semana de outubro, a concessão de TV aberta aí dessa emissora, dessa grande emissora, e vemos essas discussões ali no debate, ali, essa sabatina, os dois jornalistas já com um tom de nervosismo, de ódio, e vemos ali uma situação muito desconfortável, né? E teve ali o término da sabatina, que o Bolsonaro queria, né, ficasse horas ali explicando, né, isso numa TV aberta, uma emissora que é contra o governo federal, não queria. A intenção deles era jogar as iscas e não ter o tempo para o presidente Bolsonaro colocar a verdade, explicar a situação. Olha, nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Só não se vacinou quem não quis. Eu acho que vocês dois se vacinaram. Comprada por mim. E em tempo bem mais rápido que outros países, que isso não tinha no mercado. Foi um trabalho forte da grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando
os médicos a fazerem o tratamento precoce, que isso é conhecido como uma liberdade do médico. Quando algo é desconhecido, como até hoje é desconhecido ainda os efeitos, possíveis efeitos colaterais da vacina, desaconselhar, inibir, ameaçar, caçar o registro de médicos. Isso que foi errado feito durante a pandemia. Eu falei no início da pandemia que nós devíamos cuidar, tratar dos idosos, pessoas com comorbidade, e o resto da população trabalhar. Isso eu falei e não errei. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro, que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. E outra coisa, se falava em fazer o que o lockdown? Lockdown 1 mês, 2 meses no máximo para achatar a curva. Durou mais de 1 ano o lockdown. Elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Elas foram adotadas por governos no mundo inteiro justamente para sustentar o fique em casa no pico da pandemia, fique em casa se puder. Para que as pessoas... Vemos aí que nos últimos anos as pessoas têm, né, deixado de lado a mídia tradicional, esses grandes grupos de comunicação. O pessoal tem procurado na internet, com o YouTube, com conservadores, com canais de direita, uma delas Gazeta do Povo, como a Jovem Pan. O pessoal tem buscado, querendo buscar informações verdadeiras, mas a maior parte da população acompanha essas grandes mídias, quanto a Folha, quanto o Estadão, como o Jornal Nacional. Isso, eu assisti o Jornal Nacional, isso faz anos, acho que mais de 4 anos que eu não acompanho o Jornal Nacional. Aí no convencional, acompanho aí a Rede TV com Lacombe, com o jornal do SBT e a Jovem Pan, o Pingo nos Is, o Morning Show, o Pânico. Eu acompanho aí a Jovem Pan e outros canais aí conservadores, como a Gazeta do Povo, enfim, muitos canais de geopolítica, para fazer aqui um canal de informações, vídeos curtos, tentar resumir o máximo possível para vocês aí esteja compartilhando, divulgando o nosso trabalho nos grupos aí de WhatsApp, nos grupos de Telegram, e já coloco aí para você esteja aí curtindo, compartilhando, põe aí o seu comentário, o que você achou dessa entrevista aí do Bolsonaro aí no Jornal Nacional que aconteceu nessa segunda-feira. E logo do decorrer dessa semana vai ter sabatina de outros candidatos também a presidente na TV Globo aí. E semana passada, né, de quarta-feira para cá, começou as campanhas eleitorais aí nas redes sociais e começou as campanhas. O Bolsonaro já teve algumas cidades, tanto em Juiz de Fora, São José dos Campos, como em Belo Horizonte na última sexta-feira. E na próxima semana começa aí a propaganda eleitoral partidária obrigatória no rádio e na TV. E eu agradeço aí pelo nosso canal, que você esteja compartilhando, ouvindo aí as nossas notícias aí, postando no Instagram, no YouTube, esteja curtindo, esteja compartilhando. Tá vindo muitas informações essa semana, irei colocar mais informações, tanto com a questão do Brasil, questão da geopolítica, isso tem acontecido aí, questão da Rússia aí, da filha do Alexandre Dugin, que foi morta dentro de um carro, diz aí ataque ucraniano, e parece que aí essa semana também, questão da guerra da Ucrânia começa retornar, porque agora no dia 24 é o dia da independência da Ucrânia, da União Soviética, e a Rússia aí está preparando aí um grande ataque. E colocaremos aqui mais vídeos nessa semana e falando aí dessas questões, até a questão até do presidente Lula, questão dos cristãos, e pelas falas que ele fez aí, em alguns seus comícios aí, uma delas foi no Anhangabaú, e vemos a questão da Nicarágua, com o presidente Daniel Ortega, que faz parte do Foro de São Paulo, grande amigo de Lula,
que várias igrejas católicas, rádios e TVs católicas e evangélicas sendo fechadas e padres e freiras sendo presas, as pessoas sem fazer missa na rua com escolta da polícia. E você vê aí um grupo aí, Foro de São Paulo, um grande amigo de Lula, Daniel Ortega, da Nicarágua, e acontecendo essas atrocidades. O Vaticano soltou aí uma nota, mas não teve muito alarde ao fazer alguma coisa, alguma situação. E durante nessa semana falarei na questão do conservador cristão sobre essa questão da esquerda, a questão dessa repressão aí da Nicarágua, sobre os cristãos, sobre aí o discurso do Lula. E tem aí cristãos ainda que apoiam esse movimento de esquerda e que apoiam o Lula, mesmo com essas situações que têm acontecido na Nicarágua. E o que ele falou, lá no seu comício, ele quer fazer aqui no nosso país. Esteja aí compartilhando, esteja ativando aí o sininho das nossas notificações no nosso canal, e você deixa aí o seu comentário sobre a questão aí dessa entrevista do Bolsonaro aí no Jornal Nacional. Gesiel Dias para o TC News. TC News, eleições 2022.